Hashtag o Evangelho em Samaria. Sobrescrito uma e também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se, naquele dia, uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Sobrescrito 2 E os varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Sobrescrito 3 E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. E, descendo Felipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Sobrescrito uma ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até ao maior, dizendo: esta é a grande virtude de Deus. Sobrescrito uma e atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Sobrescrito 2 Mais, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. Sobrescrito 3 E creu até o próprio Simão, e, sendo batizado, ficou, de contínuo, com Felipe e, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Sobrescrito os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria receberá a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Sobrescrito os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Sobrescrito porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Sobrescrito então, lhes impuseram as mãos, e receberam o Espírito Santo. Sobrescrito e Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Sobrescrito dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Sobrescrito 2 Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Sobrescrito 2 Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Sobrescrito 2 Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Sobrescrito 3 Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Sobrescrito 2 Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Sobrescrito 2 Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, em muitas aldeias dos samaritanos, anunciaram o Evangelho. Hashtag Filipe e o eunuco etíope. Sobrescrito 2 E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Sobrescrito 2 E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Sobrescrito 2 Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Sobrescrito 2 E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Sobrescrito 3 Correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Sobrescrito 3 Sobrescrito 1 E ele disse: como poderei entender, se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Sobrescrito 3 Sobrescrito 2 E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e, como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Sobrescrito 3 Na sua humilhação,
foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Sobrescrito 3. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Sobrescrito 3. Então, Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Sobrescrito 3. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Sobrescrito 3. E disse Filipe: É lícito, se creis de todo o coração. E, respondendo ele. Atos 8:1-37.